Fala, meus amigos, tudo bem? Tudo jóia aí? Iniciando mais um Discute Sim podcast. A gente já tá aí, né, nas redes sociais. Acompanha a gente no Instagram, no YouTube, tá bom? Vai sair os cortes para vocês aí. Tenho certeza que nosso convidado de hoje vai ter cortes muito especial aí para vocês acompanhar. E hoje eu estou cumprindo mais um propósito aqui, né, desse programa, do Discute Sim Podcast, que é a intenção mesmo da gente discutir, debater futebol, esporte, né, de modo geral, religião e política. Hoje eu estou aqui com um grande amigo, é um propósito meu trazer as pessoas que eu converso no dia a dia, bato um papo para poder expor, para poder pulverizar esses assuntos relevantes que a gente tem. E hoje com a gente aqui, o Wallace Júnior. Juninho do Parque, Juninho do Futebol Amador, seja bem-vindo, meu irmão. Primeiramente, Gu, é um prazer você fazer o convite para a gente, é uma intimação, né? Não tem jeito. Até pelo laço de amizade que a gente tem, pelos compromissos que a gente já teve na carreira junto. É um prazer estar com você aqui. Um abraço também para os internautas que acompanham o Discute Sim. Eu acompanho pela internet, pelo Instagram, está sendo um sucesso. Parabéns, Gu. Juninho, vamos mandar bala aqui, cara. A gente tem muito assunto, né? Tem uma jornada bacana aí pra gente discorrer. Cara, futebol aí de várzea, né? A várzea em alta. Mas vamos iniciar pela história do Juninho ali, né? A infância, a juventude, aonde foi, até a gente chegar no assunto principal, que é o futebol amador. Sim. Gu, a gente, querendo ou não, um privilegiado de ter uma família com raízes fincadas no futebol amador. A gente tem, desde a época do meu avô materno, depois chegou o meu pai também, e colocou isso como um propósito na vida da gente, tá acompanhando sempre o esporte e tá sempre passando coisas boas vindo do esporte, entendeu? Fazendo novas amizades, tentando promover bastante jogos, bastantes campeonatos com extrema facilidade, com competência, que meu pai teve muito tempo na Liga Campineira de Futebol, né? E a gente teve esse trabalho de gestão. E a gente sabe que todo atleta meio que frustrado, ele vira ou treinador, ou ele vira massagista, ou fisioterapeuta, e pode ser que esse foi o meu caminho, entendeu? Então, mas sempre vinculado ao esporte. Ô Juninho, deixa eu fala um pouquinho do seu pai, cara. Seu pai também tem uma carreira, assim, né, emblemática no futebol amador, né? E fala um pouquinho dele aí pra gente. Cara, falar do meu pai, a gente até se sente emocionado, porque é um cara que a gente tem. Por ser pai, tem um carinho eterno, né? Mas a gente viu que sempre foi um cara que ele gostou, que ele sempre doou a vida dele, na realidade, para promover o esporte, né? Meu pai, ele veio de Minas, bem garoto, ele chegou no centro de Campinas para morar junto com a mãe, já não tendo mais o pai como parceiro, né? Porque pela vida, por circunstâncias, teve o divórcio da minha avó com o meu avô, e meu pai acabou vindo com a minha avó para Campinas. Chegando aqui, procurou vamos jogar um futebolzinho de sábado à tarde. E nisso ele foi convidado, o parque, não era nem o parque na época, era o Palmeirinha, né? Que começava a jogar no Parque Brasília lá e convidou, marcou um amistoso contra o time do meu pai. Aí nisso meu pai veio jogar contra o pessoal do parque, e o pessoal do parque, a convite do Dernival, do Zé Rubens e o pessoal lá, chamou meu pai para fazer parte do Parque Brasília. Aí nisso virou história, né? Meu pai como jogador, meu pai como técnico, inclusive foi técnico até do seu pai. Sim, meu pai sim. como diretor da Liga Campineira de Futebol, onde ficou mais de 20 anos. E hoje ele passou isso pra gente. Ele não está mais no esporte, até devido pela idade, mas ele sempre acompanha, ele sempre pergunta, ele sempre tá junto, perguntando como é que tá as coisas, e é um cara que sensacional, é um cara que ele viveu o esporte amador, e ele é um cara, uma referência na cidade de Campinas. Ô Juninho, e assim, né, um abraço, cara, pra ele e toda a gratidão, né, cara, porque a gente fala, se a gente pôde desfrutar do futebol amador, poder jogar, hoje você treinador, foi porque esses caras pavimentaram, né, um caminho pra gente aí. Cara, eu lembro demais, assim, da minha infância no Parque Brasília, seu pai, Zé Rubens, Moacir Conageiro, cara, que turma bacana. E esses caras que trilharam um caminho pra gente, né? Na realidade, igual você falou, eles fomentaram isso pra gente, né? Tudo começou com essa rapaziada montando o clube, fazendo a sede do Parque Brasília, fazendo o campo. Meu finado avô materno,
que é o pai da minha mãe, o José Maria Gasparano, cujo hoje o nome da Praça de Esporte do Parque Brasília é nomeado com o nome deles, entendeu? Então esse pessoal, ele meio que abriu o caminho pra gente. Você foi feliz com o que você falou. A gente era molequinho, o pessoal ia jogar, não ia bater bola no gol, não ia chutar bola no gol. A gente vinha bastante o pessoal conversando, aquele laço de amizade, aquelas resenhas que tinha, aquela coisa de vestiário. Então a gente vivenciou muito isso aí. E a gente traz isso como experiência de vida, né? Cara, é muito bacana poder contar essa história, né? Porque às vezes as pessoas vê o Juninho lá na beira do campo, né? Viu o Gustavo jogando, viu os outros caras, mas tem toda uma história, né, cara, por trás disso aí, que a gente ficava colado com nossos pais na época. O domingão era isso, né, Juninho? Era poder ir lá acompanhar, ver o jogo, e aí a gente trouxe isso meio que no sangue, né, cara? Muito bacana. E aí, Juninho, já falar também da sua ligação com o Parque Brasília, né, cara? A gente já vê que vem dessa época aí, né, da parte paterna e tal, até dos avós. E aí você acompanhando isso, cara, quando que você imaginou assim, cara, vou estar no meio, vou ser treinador? Faz quanto tempo isso aí já, Juninho? Então, na realidade, a gente sempre teve o esporte na veia, né? Eu sempre gostei também, apesar de brincar um pouco de bola, sempre tive um pouquinho de problema com o peso, né? Mas a gente sempre gostou, até hoje a gente brinca um pouco de futebol, até no campo do Parque Brasília, gente. Até tem um time que chama o Subóbito, né? Você tem que ser ou mais de 40 quilos ou mais de 100 quilos. Então, quer dizer, de 40 anos ou mais de 100 quilos. Então, eu me enquadro nos dois, né? Então, por causa disso que a gente brinca lá. Mas, assim, esse laço de Parque Brasília eu sempre tive comigo. Que eu lembro na época, o Parque Brasília tinha um time muito competitivo naqueles meados dos anos de 80 para 90. Inclusive tinha lá, pô, Molina, Gaspar, Modesto, aquele pessoal que jogou com a gente lá, o João Guedes, que era o treinador da época, entendeu? Porque na época meu pai ficou até em 84 como treinador do parque. Depois o João Guedes veio, vindo de Guarani, jogou em Guarani, jogou, acho que na Portuguesa, se não me engano. Veio como o treinador do Parque Brasília, e meu pai ficou meio que como diretor de esportes ali, vice-presidente. E a gente sempre acompanhava esse vestiário, gostava de estar junto, e a gente fica com aqueles flashes marcados na cabeça da gente, né? Então, o que é o propósito da criança naquela época nossa? Vamos ser jogador de futebol. Mas acaso no tempo a gente não conseguiu contribuir como jogando futebol, a gente ficou mais na parte de organização e a gente começou a filtrar muito de pessoas que passaram por lá, entendeu? Depois, no final da década de 90, eu falei, pô, é isso que eu vou querer. Eu vou tentar me colocar nesse mercado de trabalho e sendo aí começou a história, né? Da época de 2000, a gente começou a trabalhar junto, depois o resto é lenda, né? Ô, Juninho, você falou aqui, cara, você é muito humilde, né? Mas o Juninho também, para quem não sabe, joga a bolinha dele lá, é o homem da bola parada, tem uma habilidade boa. E aí ele foi humilde de falar que joga um pouquinho e tal, tá lá no subóbito com os caras, mas o Juninho também joga a bola e entende, é importante, né, Juninho? Porque hoje na função que você exerce, o cara, além de tudo, tem que entender, porque a gente vai falar um pouco aqui. O negócio, o amador, ele meio que profissionalizou também, de uma certa forma, né, cara? Não adianta o cara ficar só na beira do campo falando besteira que não vai dar certo, né? Não, a realidade é isso. O que eu acho que você precisa ter? Você precisa ter, além de ser uma pessoa capacitada e buscar recursos e estudar o esporte, você também tem que entender do esporte, porque às vezes não é só teórico, tem muito da prática, né? Sim. Às vezes é um posicionamento que você vê que tá errado, às vezes é um jeito de bater na bola, se bem que hoje em dia no amador, apesar de já estar um esporte, eu costumo falar que o pessoal fala, Várzea, para mim é um futebol não profissional sendo profissional. Então, apesar de não ter o treinamento, assim, eu costumo os garotos novos chegando de base, vamos posicionar dessa forma, vamos abrir dessa forma, vamos bater dessa forma, entendeu? Procurar sempre estar orientando, porque, querendo ou não, você tem que também ter um pouco de experiência de campo, entendeu? E tendo essa experiência de campo, você passa para quem está chegando e hoje em dia, a gente vai começar a falar nisso aí, não tem mais espaço para curioso, não. Você tem que entender do negócio, né? Não tem jeito. Ô Juninho, só frisando mais um pouco do Parque Brasília ali, cara, é assim, né? Às vezes já era até ciumeira, né? Que a gente passou por bastante lugar e tal, e o pessoal fala, mas isso é Parque Brasília e não sei o quê, tal, mas não é. É que a gente acompanha de muito tempo e é o que eu falo para todo mundo, né, cara? O Parque Brasília é aquele clube que ele nunca parou, né, cara? Ele sempre se mantém, porque tem muitos clubes em Campinas, por exemplo, que monta 2 anos, 3 anos, depois para, aí some. Né? Ou depois volta depois de 5 anos. O parque ele sempre se manteve, sim, mas nem tudo sempre foram rosas, né? Já teve muita dificuldade ali, né, Juninho?
Então, Gu, é o que você falou, o Parque Brasília ele é uma instituição desde 69, mas quando o esporte aqui na cidade de Campinas começou a ficar padronizado mesmo na década de 80, você entendeu? E desde que o Parque Brasília entrou para disputar uma Liga Campineira, ele nunca mais parou. Ele sempre é o time que está mais em atividade. Se não me engano, é o Canto da Vila, mas o Canto da Vila teve interrupção no meio do caminho, que acho que, se não me engano, é questão de meses mais velho que o Parque. Depois vem o Flamenguinho de Santa Mônica também, que não teve interrupção, entendeu? Se não me engano, acho que eles pararam uma ou outra vez, mas ele sempre manteve lá o Tatu, manteve o time e estão até hoje. E o Parque Brasília foi um time que, desde quando começou, ele nunca terminou, ele sempre foi jogando. E a gente passou por várias situações difíceis, por até décadas, sem chegar em finais, sem ganhar títulos. Mas a gente vai meio que reformulando, o pessoal que enraizou na época, querendo ou não, a gente tem que ter um entendimento também que as gerações vão mudando, né? Então, quer dizer, às vezes as ideias que a gente começa desde o início já não funcionam mais aqui numa década posterior e tal. Mas, assim, a gente sempre tenta pegar como experiência o que a gente aprendeu no passado. E a gente, com o tempo que a gente vai aprimorando, a gente vai tentando colocar ideias novas a respeito de patrocínio, de marketing, de um monte de coisa. Hoje em dia, muito rede social, você entendeu? E a gente vai voltando a dar destaque para o time. Mas a gente passou numa época complicada. Eu mesmo, quando eu cheguei para ser o treinador do principal do Parque, o Parque Brasil estava mais de 10 anos sem ganhar um título de expressão, entendeu? Olha aí, então a gente pegou uma época meio turbulenta, mas graças a Deus a gente conseguiu implementar algumas coisas aí, com a ajuda de bastante gente, a gente conseguiu voltar ao Parque Brasil a ser a potência do amador de Campinas e região. Ô Juninho, deixa eu te perguntar, eu sei que tem bastante ainda, né, pessoas que ajudam lá, da antiga e tal, mas hoje a gente não consegue, assim, enxergar o Parque Brasília sem falar de você e do Tagira, cara. Sim. Qual que é a importância desse cara também, do Tagira, lá no Parque Brasília, assim, cara, pro clube? Então, na realidade, Hugo, o que acontece? São safras, né? Porque, assim, numa época, quem que era? Naquela época era o Zé Rubens, o Wallace, o Conageiro, o seu Dernival, o Bertinho, o pessoal lá. Depois já veio uma safra nova, entendeu? Depois veio o César, que é filho do Zé Rubens. Cezão. Aí o Cezão, graças a Deus, ele conseguiu estudar e ter uma capacidade aí, já é um CEO aí, trabalha bastante tempo na CPFL, meio que deixou pra gente, a gente que veio que pegando. E querendo ou não, depois que a gente assumiu essa parcela de estar pegando o Parque Brasília para tomar conta, tem os nomes vinculados no Parque Brasília entre Juninho e Tagira. São as duas torres principais do Parque Brasília, você entendeu? Assim, sem o Juninho e sem o Tagira, não existe o Parque Brasília. Pode ser que agora tenha uma molecada nova chegando, com a ajuda do pessoal, mas ainda é aquele tal negócio, é time grande, né, Gu? É time grande, o pessoal fica meio que assim, ajuda e faz, mas a gente tem que entender que a gente também precisa passar isso para eles. E assim, querendo ou não, a gente veio, eu e Tagira, a gente estamos no parque como... Eu peguei como treinador o parque em 2002. Só que daí o Tagira ainda jogava para fora, entendeu? O Tagira ainda tinha outros compromissos. Mas depois, a partir de 2005, a gente pegou, a gente conversou e a gente enraizou lá. Vamos pegar aqui, tocar o projeto. Cara, depois disso aí, a gente, ou bem ou mal, a gente vem tocando, entendeu? Mas, sem dúvida alguma, apesar de ter outros diretores, o Rodolfo ajuda bastante, o de menor ajuda bastante, o Delay também, o Cleitinho, a molecada lá, o Rodrigo, o pessoal ajuda, mas é referência. Quando se lembra de Parque Brasília, lembra de Juninho e Tagira. É isso aí, cara, não tem como, velho. Todo mundo onde a gente vai, né, o pessoal já linka isso aí, né? Juninho, Tagira, Parque Brasília, tem realmente o pessoal que você falou lá e acho que isso é importante, né, Juninho? Sim, O suporte, legado né? também o pessoal que a gente sabe que às vezes tem algum outro que aparece menos, mas que também dá o suporte, Sim. tá ali junto. Ô, Juninho, nesses aí, cara, mais de 20 anos, você consegue dimensionar quantos títulos foram ali pelo Parque Brasília? Então, na realidade, eu até tinha essa contagem até uns tempos atrás aí, mas eu vou falar a verdade, eu não sou muito bom de cabeça, não. Eu dou uma falhada em mim. Passou bastante também. Eu sei que assim, a gente tem. De Metropolitana a gente tem 4, inclusive você participou deles também. Amador a gente tem, o que eu me recordo, 2010, 2012, 2019, 2021, 23, 24. Assim, na idade, alguns títulos importantes. E até então também tem o estadual de 2005, né? O estadual de 2005 foi um título que, tipo, a gente meio que inexperiente na época conseguiu meio que montar junto com o pessoal do Fernanda Cristina, o Fumaça, o Cerazinho, o pessoal lá, que deu um suporte pra gente. Inclusive, aquele time tinha o Léo Gago, tinha alguns jogadores Quem que tinha nesse time aí, Juninho? descontaram Tenta lembrar aí.
Cara, Né? o goleiro era o Leandro do Fumaça, tinha o finado Beicinho, Beicinho, É. lateral direito. tinha o Josimar, zagueiro, o Fabinho, que era zagueiro, o lateral esquerdo, se não me engano, era o Jonathan Gabriel. Tá, E tinha o Jonathan Juninho Pai, que tá Gabriel. jogando até hoje, o Juninho Pai, o Juninho Cunha. Juninho que toca, que que faz um do pagode samba, lá. é. Juninho. Tinha o Juninho do samba, tinha o Léo Gago, tinha o Alessandro, tinha o Rony, tinha o rapaz, Leandro Nelinho, time tinha bom, o Clinton, o Vassoura também estava com Vassoura a gente. tava nesse Fernando time, Felipe, verdade. Vassoura, tinha mais pessoas aí. Esse elenco foi meio que montado meio que as peças, mas deu super certo, cara. Deu liga. Encaixou deu título liga. estadual. Estadual, 2005. A gente jogou uma final, a final foi contra o Belenos de Vinhedo, primeiro jogo lá, e o segundo jogo aqui a gente jogou no Campo do Parque. Eu lembro que era até, se não me engano, a final do Mundial do São Paulo, que o São Paulo foi campeão mundial. A gente estava jogando no mesmo dia na época. Rapaz, E o Parque que foi bacana, campeão. Cara, que Foi bacana, hein? Esse campeonato foi muito bacana. A gente foi para São Mateus jogar lá, foi para Santo André. Então foi um campeonato muito bem organizado pela Federação Paulista de Futebol Amador. Você sabe se tem ainda, Juninho, esse campeonato? Na realidade, ele virou meio que o amadorzão do estado, e a liga hoje, ela não é mais pertencente à Federação Paulista de Futebol Amador. Tá. Ela voltou a vincular com a Federação Paulista de Futebol. A princípio, eu ouvi dizer que o Marquinhos Chedi queria montar um time agora para disputar esse campeonato. Mas eu não sei como é que tá isso aí. Ô, Juninho, isso aí, cara, a gente vai falar disso aqui agora. Isso aí, se tiver um amador do estado, por exemplo, cara, os times vão ter dificuldade para montar. Porque hoje os times pegam jogadores de tudo quanto é lado, né, cara? De repente vai ter atleta aí, foi campeão. Tava acompanhando os meninos na Pioneer, né? Sim. Na Pioneer lá. Então, acho que era o Cruzeiro, o time deles lá. Cruzeiro foi campeão lá, vai jogar com o Parque Brasília aqui. Cara, com certeza vai cruzar jogador aí. Então, Aí quem tem mais bala na agulha... Então, na realidade é o seguinte, se for levar ao pé da letra, que não está sendo levado ao pé da letra, a princípio o que acontece? Se o jogador ele é federado por Campinas, Certo. ele não pode jogar em outra cidade, entendeu? Então, tipo assim, se a Federação Paulista ela for ver o critério correto, e eles não podem jogar lá representando o São Paulo, representando Itu, ou representando outro lugar que quer que seja. Tem que ser pela Liga Campineira. Mas a gente sabe que esse cadastro ele não está muito correto agora. Não sei se eles vão aprimorar isso aí, não sei como é que é o critério que eles vão fazer, mas corre-se o risco. Se eles não tiverem esse critério certo, o mesmo atleta que jogou lá em São Paulo, que joga aqui em Campinas, pode dar o conflito. Porque, né, eu tenho acompanhado em Itu, por exemplo, né, os caras montam, levam atletas daqui, levam atletas de São Paulo, de Sorocaba, de tudo quanto é lugar. Sim. E aí, se houver uma junção aí, vai ter uma competição do estado, o campeão de Sorocaba, o campeão de Itu, o campeão de Indaiatuba, de Campinas, cara... Às vezes vai ter jogador que vai estar em quatro times. clubes. Exatamente. Ô, Juninho, deixa eu te falar. E aí, né, numa certa época, eu percebi, assim, a gente percebeu que o Juninho começou a sair também, né? Começou aí a aceitar convites de outros clubes, tudo. Como que foi isso? Qual foi o primeiro e como que tá isso? Hoje eu vejo que você aceita convites aí bastante de fora, né, Juninho? Gu, então na realidade o que acontece? Você também veio de uma região periférica, você nasceu na periferia tanto como eu, e a gente sabe, quando a gente é da periferia, quando a gente vincula em algum clube, eu como Parque Brasília, a gente fica meio que, eu vou ser Parque Brasília, certo? Eu sou o Parque Brasília. E realmente a gente é o Parque Brasília, tanto é que e no seu caso você teve raiz no Parque Brasília, depois teve raiz no Vila Rica, então a gente, querendo ou não, tem um sentimento por aquilo. Mas a gente acaba entrando num conflito também, porque o que eu acho? Às vezes, a gente na nossa quebrada não é valorizado, você entendeu? Às vezes a gente fica... Eu acho que até pela facilidade da pessoa te ver lá todo dia fazendo o que você faz, mas o Juninho faz, então deixa que ele faz e meio que não dá valor para você lá. Então eu percebi que, saindo para alguns lugares, tendo várias amizades, a gente é valorizado nos lugares, as pessoas querem você perto, as pessoas gostam de você, gostam do seu trabalho, gostam da sua amizade, e a gente começa a quebrar alguns paradigmas, né? A gente, tô indo lá e tal, o pessoal bacana, o pessoal gente boa, o pessoal trata a gente bem, e a gente começa a querer rever alguns conceitos. E querendo ou não, na vida profissional também é assim, é aquele tal ditado, né? A águia anda com águia. Não é só porque você é do Parque Brasília, você tem os melhores lá. E também não é só porque você é do Parque Brasília que você tem os piores. Às vezes você vai em algum outro lugar, você vê alguma coisa diferente, da pessoa, o cara é bom, vamos trazer. Daí o jogador fala, traz o Juninho lá do Parque Brasília. E a gente vai meio que recebendo convites, entendeu? E eu cheguei num certo momento da minha vida
eu comecei a escutar. Comecei a escutar isso, comecei a analisar isso aí, e até pelo meu crescimento profissional também, porque às vezes o que acontece? A gente fica só fechado naquela bolha e a gente não sai. Aí acontece, pô, vai ser importante para mim, por quê? Pô, tem um jogador lá, eu meio que trabalho no ramo, pô, vamos lá no menino, ele trabalha bem e tal, fisioterapia, isso e aquilo, amizade, pô, o nego vem, pô, vamos tratar o jogador lá com ele, esse tipo de coisa. Então, quer dizer, até pelo crescimento profissional, a gente se permite a fazer isso aí. E hoje em dia, graças a Deus, até pelo trabalho que a gente fez pelo amador e pelo nome que a gente conquistou, a gente tem bastante convites de fora. E esse ano foi um ano meio que atípico, eu recebi bastante convite, eu aceitei. Eu tô rodando a região aí, vamos ver até onde vai parar. Ô, Juninho, é bacana, porque, né, como atleta, é o que eu falo pros caras, né? Os caras falam assim, você foi profissional de futebol? Eu falo assim, eu fui profissional do amador. Do amador eu fui profissional. E na minha época, não por nada, não desmerecendo agora e nem antes, né? Cara, tinha que ser bom para jogar mesmo, né? E a gente jogou em alguns clubes considerados grandes. Eu tive isso que você falou, por exemplo, na Vila Rica. Às vezes eu estava no Alessandra, e aí eu fiquei lá aquele período todo no Parque Brasil. Os caras falam, pô, mas lá... Mas acho que numa visão ampla, Juninho, é importante a gente estar em diversos meios, entendeu, cara? Porque você desenvolve isso. Às vezes, quando você tá, pelo menos foi o que aconteceu comigo, quando você tem a visão só de um lugar, você tá ali com aqueles problemas. Cara, quando você abre, né, a visão para tudo, você começa a enxergar o todo, começa a entender, ver a dificuldade do outro clube, ver a dificuldade que o cara passa, entender como que é aquilo, né, cara? Exatamente. Então, acho que é muito importante vocês que são figuras emblemáticas no amador, ter essa diversidade. E eu vejo que hoje, com treinadores, né, tem vários aí fazendo isso aí. Lógico que tem um grupo ainda não tão grande, porque vocês são os caras que sempre tiveram time maiores e tal, mas já tem alguns treinadores também saindo, tal, o time de tal bairro contrata o cara de fora. E isso também era fechado, né, Juninho? Tipo assim, no Vila Rica, quem que vai treinar? Tem que ser um cara do Vila Rica. Sim, tem que ser um cara dali, não pode ser cara de fora. Então, o cara de fora, até para jogar tinha isso. Exatamente. Pô, mas vai trazer todos os negros de fora, tal. Hoje mudou bastante, né, Juninho? E acho que isso é crescimento, né, velho? Exatamente. O que acontece? Assim, até voltando na sua pergunta anterior, o primeiro time que a gente teve contato para sair foi o pessoal do Fernanda Cristina, porque foi naquela dívida que a gente teve do pessoal do Amador do Estado. Depois a gente teve o convite do pessoal do Brasil, no caso, você já estava no elenco também, o pessoal do Brasil, cujo seu pai também meio que fazia parte, junto com o Áureo, com o Lauro e tal. A gente tinha aquele time espetacular, com aquele meio-campo que jogava Pepinho, Jorge, Gustavo. Tá? Juninho, era de brincadeira. Assim, deixa eu te cortar só, eu falo isso pros caras, você acredita? Eu falo muito isso, cara, porque eu falo assim, velho, o Juninho com a gente no Brasil, e no parque também você fazia. Cara, hoje eu vejo muito cara bom no amador, mas às vezes eu vejo o time lá com 3 volantes. Sim. 3 volantes, são 3 volantes bons, são um cara bom que eu sei que tá jogando, a gente tem visão das coisas também. Mas eu falo, cara, o Juninho montou um time, eu sempre conto a história do Brasil, né? Falo, cara, era Pepinho, Gustavo, Pepinho, Jorge. E o Jaime era o primeiro, né? O Jaime era o Pitbull. Pitbullzão. E aí eu falo, cara, ele conseguia jogar com 3 meia, teoricamente, amador, armador, e colocava alguém para preencher espaço ali. Mas, cara, deu muito certo aquele time, né, Juninho? Não, aquele time, pelo amor de Deus, aquele time voou, aquele time jogava fácil. E, pô, a gente, o pessoal do Brasil deu bastante estrutura pra gente trabalhar, né? E, assim, na época, a gente meio que novo também, e você lembra que tinha aqueles conflitos internos de jogadores que teoricamente tinham jogado fora do Brasil, tinha jogado profissional, o pessoal veio para jogar, mas pegou o pessoal de qualidade jogando também. Mas assim, foi aquele time, eu pegava um pouquinho que a gente estava começando a ficar experiente, a gente estava maturando, a gente estava sendo forjado naquela época. E aí os jogadores que na época, vocês compraram aquela ideia, não tinha como dar errado. Eu lembro que às vezes teve uma faísquinha de alguma coisa, vocês compraram, não, a gente vai estar com o cara, se eu tiver algum problema com o cara, ainda vai embora todo mundo com o cara. Aí a gente forjou, a gente ficou lá, conseguiu fazer, a gente sobrou. Teve aqueles 2 jogos pegados contra o Pureza na final, né? Sim, e a gente conseguiu. Mas assim, cara, são boas lembranças. Tanto é que, pô, eu tenho os irmãos hoje até como amigo, a gente conversa sempre. E a gente foi meio que recebendo o convite e indo, entendeu? E até voltando no que você falou, o Parque Brasília, querendo ou não, na época, foi meio que ao contrário. Eles tinham o pessoal de fora para vir tomar conta. Porque o que aconteceu na época? Isso é história que a gente escuta.
A gente tava, o pessoal do Parque Brasil tinha lá, meu pai aqui meio que jogando, meio que ajudando. Aí depois falou assim, não, a gente vai ter que meio que dar uma guinada no negócio, vir os jogadores de fora. E o João Guedes tinha muito conhecimento de jogadores. Tanto é que seu pai veio que meio que naquela leva do João, né? O pessoal, o Modesto, o Molina, o pessoal que veio, que jogava bastante bola. Aí o pessoal começou a chamar gente de fora para compor o Parque Brasília. Depois isso aí parou quando eu fui assumir. E tanto é que você vê, eu estou no Parque Brasília desde 2002, no elenco do Amador, e eu tive uma saída um ano só. Eu saí, que eu tive um desentendimento com um dos presidentes, acabei saindo, depois eu acabei voltando, entendeu? Mas assim, enraizou do parque. Mas acontece muito. Hoje em dia, dificilmente você vê um treinador do bairro mexendo no time do bairro, porque o que eles me falam mistura muito sentimento. Mistura, porque às vezes é o seguinte, às vezes vai pelo coração, pela amizade de um jogador ou outro e acaba não dando certo, entendeu? Mas assim, o pessoal tá, hoje em dia o negócio tá profissional, nego vai, contrata, nego dá um dinheirinho, nego paga, nego e tá tudo assim, jogador tá indo tudo pra esse rumo. Ô, Juninho, isso que eu ia perguntar, o futebol, a gente tava até falando antes aqui, inflacionou, né? Assim como o futebol profissional, né, que os caras hoje, pô, entendeu? Ganha 5 milhões no mês. Né, no Brasil, num país com todas as dificuldades que a gente tem, mas o amador inflacionou também. E aí, Juninho, duas perguntas, né, cara? Os clubes precisam muito mais hoje correr atrás de patrocínio para poder manter uma estrutura, né? E outra coisa, cara, amor não tem mais. Agora você acha que com os atletas principalmente é só na paguinha. O que acontece é assim, ó, a gente veio de várias gerações já no futebol. Eu me lembro quando eu era criança e eu estava vendo esses dias até um podcast, acho que foi, se não me engano, do Knut. O pessoal estava falando até sobre isso aí. E eu também concordo. O que acontece? Naquela época, antigamente, já tinha o bichinho, já tinha um negocinho e tal, porque tanto é... O que eu me recordo na época? Tinha a Tecnol, que era um time bom, que arrumava emprego para jogador. Tinha a Bosch também, que arrumava uns empreguinhos na Bosch. O Parque Brasil tinha uma facilidade, às vezes, por intermédio de alguns diretores, de conseguir empregos também em algumas estatais também. Então, quer dizer, isso aí sempre teve. E tinha aquele jogador, a conta da luz, a conta da água, isso aí sempre teve. Só que acontece, hoje em dia, meio que profissionalizou. Mas ainda naquele tempo, você tinha o cara que jogava por amor. E você pegava, quem que foi o... Vamos falar do Gaspar. Quem que o Gaspar? O Gaspar era o Gaspar do Vila Rica e do Parque. Então já tinha identidade. Quem que era o Edilberto? O Edilberto era o Edilberto do Parque. Você entendeu? Quem que era o Pezão? Do Parque. Quem que era o fulano? O Chiquinho. Então, quer dizer, do Guará. Então você tinha essas coisas ainda. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o que eu posso dizer é o seguinte, eu sei que eu sou o Juninho do Parque. Apesar de eu estar fora em alguma outra equipe, o pessoal me conhece como o Juninho do Parque. Mas assim, cara, dificilmente você faz. Hoje, eu só conheço um atleta que joga por amor. Que eu tomo conta, é o Luquinão. Luquinão é o único cara que joga por amor, ele é o cara que pegou que ele me ligou esse ano e falou assim, Juninho, se vocês não me quiserem, não tem problema. Eu paro de jogar bola, eu não vou jogar nem pra ninguém, porque eu quero aposentar no parque. Agora, eu tenho um monte de convite de outros times aí, mas eu quero aposentar no parque. Então, esse eu sei que joga por amor. E querendo ou não, o Luquinão, hoje em dia, igual você falou, até pelo profissionalismo do futebol, a gente tem que se estruturar. Então, o Luquinão é um jogador que, até 2, 3 anos atrás, ele não pegava a gasolina dele. E hoje, graças a Deus, pela correria que a gente faz, a gente consegue subsidiar ele com uma gasolina. O Luquinão merece muito mais que isso, mas ele tem lá o dinheirinho dele. Ele ganha o dinheirinho dele. Mas assim, voltando ao que você falou, o amador hoje em dia não tem espaço para você montar de qualquer jeito. Então o que você vai ter que fazer? Antes de montar um time de amador, já procura saber que você vai ter o gasto, você vai ter, querendo ou não, o uniforme hoje em dia é caro, a bola é caro, a resenha, querendo ou não, é caro. Isso que eu ia falar. Você entendeu? Então, o que você tem que fazer? Você tem que buscar parceiro. Você tem que ir naquela busca incessante de parceria. Então, o que você tem que ter? Você tem que ter a credibilidade para chegar no estabelecimento comercial ou da sua região, ou também começar a investir em mídia social para expor sua marca, para o pessoal querer usar sua marca para expor os produtos, entendeu? Então, quer dizer, não adianta. Não adianta você falar assim, vou montar 15 amigos meus que a gente toma uma no bar lá. Não existe mais espaço para isso. Então, o que acontece? Cara, Gu, vou ser bem sincero para você. Hoje em dia, para você montar um time competitivo e querer ganhar um título amador, você não gasta menos de 10 pau por rodada. Não existe isso aí. E eu até falo, vocês nasceram numa época errada.
Porque se vocês nascessem nessa época, vocês estavam com casa, vocês estavam com apartamento, vocês estavam com carro, vocês estavam com tudo isso aí. Mas enfim, então o que vai conversar com o jogador? O que é? Eu quero um negocinho para assinar e um negocinho. Vai caber de você querer ou dar ou não. É a lei da oferta e procura. Que nem nós lá no parque, a gente não tem o hábito de pagar por assinar nada. A gente monta, ó, é isso que a gente pode ajudar isso, quiser, quer, não quiser, não quer. Mas o que a gente tem é a facilidade da marca Parque Brasília. Quem que não quer hoje em dia, fala assim, vamos lá jogar no parque? Que nem antigamente, o que o pessoal fazia? Ó, vou atrás do Alessandra ou do Pureza, porque sabia que na época era o time que pagavam. Depois o que é? Não, vamos atrás do parque agora, que o parque é a potência que a gente pode jogar lá e querer algo mais, entendeu? Porque a gente demorou muito para mudar essa filosofia de profissionalizar o amador ao Parque Brasília, mas agora... Cara, o Parque Brasília funciona como uma empresa, entendeu? Tem lá o financeiro, tem lá o pessoal que corre atrás do dinheiro, tem lá o cara do marketing. A gente tem que evoluir muito ainda, mas funciona como uma empresa. E assim, eu tenho certeza que a marca Parque Brasília, não conseguiu atingir 10% do que é capaz de ter. Porque um time que tem um campo de futebol, tem uma torcida que tem a estrutura que tem, era para estar bem melhor. E pode ser também que seja por culpa nossa. Mas a gente está sempre procurando evoluir, tentando procurar pessoas para estar ajudando a gente. E é isso. Futebol amador hoje em dia você não consegue mais montar por montar, não. Você vai montar por montar, mas não passa da primeira fase. Porque daí monta pra passar vergonha, é o que eu falo. Tem time, eu vejo nessas primeiras fases, às vezes aí, tem time que monta pra levar 7, 8, é ruim, né? Assim, isso aí. Pro campeonato é ruim, né? Precisa ser competitivo sempre. E acho que é isso que você falou mesmo. A gente conversou muito há algum tempo com o pessoal do Granada, né? Sobre isso que você falou, cara. Do lance da marca, entendeu? Cara, o Parque Brasília, ele é uma marca forte, que de repente consegue vender muita camisa, Sim. vender boné, vender a marca mesmo, é o que a gente falava lá pro Granada, pros times tradicionais, tem que trabalhar muito em cima disso, né? Sim. E acho que sai na frente, Juninho, também, porque assim, cara, o cara hoje que pega um clube, igual você falou, com a história do parque, né? Que hoje dá uma estrutura pro atleta para poder vir trazer com uma torcida apaixonada daquela lá, cara, é um privilégio também pro cara jogar. Sim, não adianta o cara querer fazer leilão, porque não vai ganhar, Juninho. Porque assim, cara, Parque Brasília, velho, é uma marca muito forte. Sim. Muito forte. Quando a gente já falava isso tempos atrás, e acho que hoje não é diferente, eu vejo né? Eu fui, você sabe, da área do futsal, então joguei em muitas cidades aqui para fora, tal. Quando às vezes os caras vão fazer uma consulta dos atletas, né? Porque a gente hoje tá mais velho e tal, e os meninos, né? Os caras novos aí que estão jogando, os caras falam: ô Gu, quem que tá bem aí? Quem que é um meia bom e tal, não sei o quê. Você acredita, Juninho, que os caras, você dá o nome, os caras vão atrás, os caras falam: jogou no parque. Entendeu? Os caras falam, jogou no Parque Brasília, mas tava num time aí que não é muito conhecido. Sim. Então tem todo esse lance também. Pro atleta é importante pra caramba jogar no parque. Exatamente, vincula, que querendo ou não, tem sempre, vincula o atleta a alguma coisa. Porque acontece, hoje em dia, em tempo de mídia social, de rede social, de Instagram, tá fácil. O nego vai lá, procura, porque fulano e ciclano, não sei o que, tá lá, em tal lugar, jogou em tal lugar. E querendo ou não, os caras sendo referência. Tanto é que, assim... A gente mudou muito o conceito de contratar jogador. Porque acontece, aqui em Campinas, querendo ou não, são bons jogadores. Tem bons jogadores de Campinas região. Só que eles mesmos que fazem o grupinho deles, e eles querem tudo se encaixar num grupinho. Sim. Só que o que acontece? Eles se encaixam nesse grupinho aqui em Campinas, nesse outro grupinho em Dayatuba, Salto, Itu, Bragança, Americana, entendeu? Santa Bárbara. Aí acontece. Aí chega na hora do jogo, o nego não sabe pra onde vai, porque tem 5, 6 camaradas diferentes. Isso é. Aí que eu cheguei, que a gente conversou junto com o Rodolfo. Eu e o Rodolfo, a gente discute muito, a gente conversa muito sobre o jogador. Rodolfo, a gente vai ter que mudar a estratégia de contratação. O que a gente vai fazer? Vamos colocar o carro na estrada, vamos atrás de jogador. Cara, é impressionante. Você anda, vamos supor, você vai daqui em Bragança, ou você vai daqui em Itu, ou Sorocaba. E aí, pô, nós estamos num time lá em Campinas, tá não sei o quê, nós estamos de jogador, a gente viu. Que time que é o Parque Brasília? Não. Fechou. Vamos, eu vou sim, talvez que vocês podem me ajudar aí, a gente vai e tal. O fulano me chamou, mas eu não quis ir. Agora que é com vocês, eu vou. Então é essa facilidade, entendeu? Mas a gente sabe também que a gente tem muito que melhorar. A gente tem que desenvolver uma loja virtual,
a gente tem que desenvolver uma loja física, a gente tem que desenvolver projetos de parceria com empresas dentro do clube, entendeu? Mas assim, a gente está plantando sementinha. Quem sabe uma safra nova aí vem com ideias melhores, entendeu? Vai dar certo, Juninho. É trabalho, cara, dá resultado. Trabalho sério, organizado, vai dando resultado. E você falou um pouco de mídia aí, eu já ia te fazer uma pergunta, e é a pergunta que a gente fala que, né, essas perguntas dão um corte bom, né? Sim. Juninho, vamos lá, você trabalha com muitos atletas aí em Campinas hoje, tá saindo para a região, os caras são bons ou é muita mídia? Tem dos dois, tem os dois. Assim, tem atleta que bem tecnicamente, mas tem atletas que não se cuidam, você entendeu? Que são bens tecnicamente. E tem atletas que às vezes não têm a técnica apurada, mas se sobressai na força, no treinamento. Tem, mas assim, se você for só pelo Instagram, às vezes você vai dar umas barcas furadas também, porque o pessoal investe bem nesse Instagram aí. Tem uns negócios que eu vou falar pra você. Mas é um meio que o pessoal viu de sobressair, né? E nada mais justo também. E tem isso, né, cara, assim, de diferente de épocas atrás. É o que a gente fala mesmo, profissionalizou, porque hoje os caras treinam, né, Juninho, pra isso aí, cara. Não adianta você querer ser o jogador que era lá, só vou jogar no domingão e pronto, que não consegue se manter, cara, não sobressai. Os caras treinam de semana, Juninho, os caras é tudo forte, os caras é rápido, os caras... Ô, Gu, então, é o que eu sempre falo pra essa molecada nova que tá chegando. Que às vezes você começa querer passar esse conhecimento pros moleques novos que estão chegando, eles demoram pra assimilar. Hoje em dia, o futebol amador, ele virou uma profissão. Então, o que você tem que fazer? Eu quero ir lá porque não sei o que vai estar dando um dinheirinho, beleza. Mas o que você está fazendo para ganhar esse dinheirinho? Então, o que você vai ter que fazer hoje em dia? Você vai ter que, querendo ou não, contratar um personal. Olha o que engloba o futebol amador. Um personal, um educador físico, você tem que ir numa academia se fortalecer. Se machucar um fisioterapeuta, você tem que ter um fisioterapeuta, pagar um fisioterapeuta. Você tem que investir também em suplementação, certo? Suplementação que hoje em dia é muito importante sobre isso aí, certo? Agora, hoje não tem mais espaço para aquele cara de querer pegar o dinheiro e ficar bebendo no final de semana, não. Pegar o combinho dele e tal, não sei o quê. Se você não treinar, não tem como sobreviver. Você vê, o pessoal joga 3, 4 jogos por final de semana, mas se capacita. Se capacita. Então, a gente, até voltando nisso aí, ao que o futebol amador ele proporciona, que ele gera de emprego. O fisioterapeuta, o educador físico, o personal. Aí tem um atleta. Aí, querendo ou não, você tem lá o cara que tira foto. Você entendeu? Você tem lá o cara que filma. Você tem lá o cara que faz do podcast também. Isso aqui é tudo uma coisa que o futebol amador gera entre si. Ó. Só o futebol amador gera esse leque de opções. Então a gente ainda está faltando um pouquinho de algumas pessoas assim, se profissionalizarem sobre isso também, entendeu? Que a gente tem que entender que isso aí não é pouca coisa. Tem que ter uma gestão boa, tem que ter o ajuda do pessoal que governa, você entendeu? Os governantes, tanto a nível municipal, estadual, você entendeu? Então a gente precisa começar a ver com outros olhos o futebol amador. Eu vejo, Juninho, a gente vai entrar nesse assunto, né, cara, de que forma política, né, o poder público poderia ajudar melhor isso. E eu vejo, assim, muito essa parte, porque envolve, além de todos os atletas, tudo isso que a gente tá falando, né, cara, da competição em si, mas muito profissional do entorno, né, cara, porque eu vejo e acompanho muitos meninos aí, o cara fala assim, pô, deu uma dorzinha aqui, mas o time que eu tô lá tem um fisioterapeuta parceiro lá, eu vou nele e tal. Eu vou treinar em tal academia que é do cara que tem a parceria. E isso envolve muita coisa, cara, muita coisa. De que forma você acha que o poder público em si aí, ou as autoridades políticas e tal, poderia ajudar mais? Eu já tenho até uma sugestão, se você me permite, que eu acho que é na zeladoria das praças, cara. Eu acho que em Campinas a gente deixa muito a desejar, porque os caras falam, mas tem muito jogo. Cara, mas eu vejo outras cidades que também tem bastante jogo. O campo é gramadinho, é bom, o vestiário, cara, chega lá, o cara tem uma... Cara, a gente vai... Hoje, eu jogando muito mais o Master, o veterano, que a gente vai em praça aí que o vestiário não tem chuveiro. Entendeu? Não tem água. Então, acho que isso o poder público, né, podia estar mais próximo, né, Juninho? Então, na realidade, você foi bem feliz de estar falando. A nível de Campinas, certo? Você pega o Campinas hoje em dia, tem quanto? Tem 1.300.000 habitantes? Isso. Agora, o que a gente tem como referência em Campinas? A Praça de São Bernardo. A Praça de São Bernardo não dá para você levar sua esposa. Tá louco. Não dá para você levar seu filho.
Não dá, porque acontece. Você vai precisar de um banheiro, o que você vai levar Não ontem? tem. Não tem um banheiro, não tem nada. Isso a nível de estrutura, fora. Mas estão dizendo que está com um projeto novo aí, a prefeitura com um projeto novo, disseram que vai investir nisso aí. Mas enfim, aí você chega lá. Cara, eu dei uma passadinha no campo de São Bernardo domingo Pelo passado, amor de Deus. tá lastimável. Tá Então, quer dizer, raspadão, cara. exatamente. Então você vê como é que você quer um espetáculo, você quer apresentar o seu futebol, o que você está fazendo numa gestão de um campo daquele. Então, infelizmente, assim, a gente tem que melhorar muito sobre isso aí, infraestrutura de campo, iluminação de campo, tem que pensar também de uma maneira de subsidiar melhor as equipes também do campeonato, que não é querendo ou não que você vai lá montar um campeonato, vai dar a bolinha para a equipe e vamos para o jogo. Querendo ou não, você tem que entender, eu volto a falar, você está fazendo uma gestão de empregos, você está promovendo empregos. Então, nada mais é que vocês têm que capacitar, tem que ter a exposição do campeonato, tem que ter o pessoal uma agência de publicidade divulgando a sua marca, proporcionando, vendo o que você está oferecendo para a população, que isso aí acaba revertendo até para eles. Porque se eles fazem um campeonato bom, se eles fazem um negócio bacana, isso aí depois reverte para eles. Querendo ou não, voltem em voto, entendeu? Mas assim, eu acho que, infelizmente, o político hoje em dia, vamos fazer, faz de qualquer jeito e pronto, acabou. E isso eles estão pecando. Cara, Juninho, eu vejo... Cara, você sabe, eu sou um cara do poder público, né? Hoje eu trabalho dentro do poder público. E, cara, mas a gente tem visão disso também. É o que a gente falou da marca. A marca Prefeitura de Campinas poderia ser muito melhor vendida nesse sentido, Sim. entendeu? A gestão ali. Cara, o cara poder levar uma família numa praça boa, que nem você falou, com estrutura de sanitário, tal, o campo bom para os caras, né, fazer um jogo bom e você vender aquilo. Porque às vezes eu vejo, cara, os caras vão em inauguração de praça, cara, que você já vê, pôs uma alambradinha ali mais ou menos, tal, não vai dar nem para usar, entendeu? E os caras já acham que isso, só que as pessoas começaram a abrir o olho para isso, Sim. né, Juninho? As pessoas começaram a enxergar, cara, não é uma pracinha aqui, não é um negócio... Porque eu sempre fui o cara que falei assim, ó, além da gente ter a praça em bom estado, você tem que pôr um profissional lá, um projeto bom, que funciona, alguma coisa, porque a praça não é só pro futebol amador, mas é pro futebol amador também. Então precisa estar de uma forma legal, né, cara? Concordo muito com isso aí que você falou, precisa melhorar muito as praças. E, Juninho, cá entre nós, cara, a gente vê algumas cidades bem menor que Campinas, com a receita bem menor que Campinas, que tem no mínimo uns 5, 6 campos aí para os caras poder fazer o campeonato. Não, exatamente. A gente que está rodando bastante para fora aí, a gente vê estrutura completamente diferente. Então. Até que nem eu tive o privilégio de disputar um campeonato em São Paulo. Eu praticamente, assim, em nível de qualidade, não vi muita coisa. Eu acho que a gente é bem superior ao pessoal de São Paulo. É que lá muda o quê? Muda o sintético. Lá eles usam muito sintético. Mas é uma forma também do quê? O sintético é melhor para cuidar, é melhor para dar manutenção. Mas beleza, mas o que acontece? Você vê em termos de organização, o suporte que eles têm é completamente diferente. E uma coisa assim que eu sempre falo até do poder público, não estou dizendo nem na cidade de Campinas, isso é âmbito federal, estadual. O Gustavo. O que o Gustavo foi? O Gustavo foi um jogador de futebol de salão, foi um jogador de futebol de campo. Ele tem a vivência do futebol, do amador. Ele tem a vivência do esporte na carreira, querendo ou não. E onde que o Gustavo tem que trabalhar? O Gustavo tem que trabalhar na Secretaria de Esporte. Então, querendo ou não, infelizmente, hoje, na maioria dos lugares, meio que um combinado, o que aconteceu? Uma secretaria fechou, deu um suporte político, isso aqui vai ter que entrar no lugar do outro e tal. Às vezes quem está no esporte não entende do esporte. Às vezes quem está na saúde não entende da saúde. Às vezes quem está na segurança pública não entende da segurança pública. Você pega até nível federal. Se você pegar os ministros aí, todos os ministérios que tem, às vezes não tem nem ninguém do conhecimento do que é para ser feito, entendeu? Tem a vivência. Exatamente. Né? Então a gente tem que começar a repensar nisso aí. Que nem não adianta, vamos supor hoje, o Juninho é um cara que ele traz bastante voto, ele é um cara que chama voto, beleza. Então vamos colocar o Juninho lá na Secretaria da Segurança Pública. Cara, o que eu entendo de segurança pública? Nada, entendeu? Então, infelizmente, é isso. Então a gente tem que procurar, a população hoje em dia tem que procurar a enxergar esse tipo de coisa. A gente tem que começar a acordar. Hoje em dia, esse negócio de podcast, de mídia social, de tudo, você tem que estar atento no que está acontecendo, entendeu? E procurar cobrar isso dos seus governantes, do seu prefeito, do seu vereador que te ajuda, porque tem
coisas que, cara, não tem como. Então, quem é do esporte é do esporte, quem é da segurança é da segurança, quem é da saúde é da saúde, e tem que ser assim. Ótimo, Juninho. A gente tá caminhando pro fim aí, cara. E já queria deixar mais uma pergunta para você. Assim, no futebol amador, todo esse tempo que você tá hoje, toda, né, a vivência que você tem, você fez mais amigos ou fez muita inimizade? Gu, eu vou falar a verdade pra você. Cara, eu, graças a Deus, todo lugar que eu vou, eu sou bem tratado. Todo lugar que eu vou. Às vezes, assim, você vai nos lugares e tal, a pessoa, às vezes, tem uma outra mentalidade do Juninho. Porque a pessoa não conversou com o Juninho. Mas a partir do momento que começa a conversar com o Juninho, vê que o Juninho procura saber quem é o Juninho. Pode ser que a gente tenha algumas pessoas que não gostem da gente, mas eu tenho certeza absoluta que eu fiz muito mais amigos, me abriu muitas portas do que inimigos, entendeu? Eu, sinceramente, eu não lembro de nada que me desabone, de uma pessoa que não gosta. Às vezes a pessoa pode até falar por não conhecer, mas graças a Deus, todo lugar que eu vou, todas as praças de esporte que eu vou, todos os clubes que eu frequento, todos os times que eu vou jogar bola, eu sou bem recebido, o pessoal me recebe bem e eu também procuro sempre retribuir, porque é tal coisa, né? Que se essa pessoa vai lá no seu bairro, é bem tratado, você pode ter certeza que vai ser bem tratado em outro lugar. E eu procuro sempre manter esse nível de respeito, educação, que é o princípio básico que a gente recebeu de família, né? É isso aí, Juninho. Isso também é um poder do futebol e do futebol amador, né, cara? É muito bacana a gente poder estar em vários lugares. É que nem às vezes os caras falam, vai jogar no Santa Mônica, vai jogar lá no Campo do Pureza, no Ouro Verde, não sei aonde. Graças a Deus, através do futebol, né, cara? Você vai fazendo amizade e pode ir aonde a gente... Então, e pra você ver como é que é. Teve uns 15 dias atrás, o Parque jogou lá no Campo Belo. Certo. A gente jogou no Campo Belo, a gente acabou, ganhou lá, e depois a gente ficou sabendo que o Vila Rica ia jogar num time, num campo do lado. A gente passou lá, vamos dar passagem no campo do Vila Rica, no jogo do Vila Rica, e tanto é que acontece, o pessoal tem na cabeça que o Parque Brasília e Vila Rica são rivais. E teve jogos rivais, teve jogos marcantes, mas assim, dois times grandes. Acabou. Chegou lá, o pessoal do Vila Rica já veio, Juninho, vem aqui e tal, já ficamos na torcida, já ficamos dando risada, já lembrou da época do meu pai, já lembrou da época de fulano e ciclano. Então, quer dizer, não tem esse negócio de, os nego é o fulano, o ciclano, o pessoal da quebrada de lá, eles são meio que forgados, então acabou isso aí. Hoje em dia tem que ter o respeito e a amizade. Essa harmonia é muito importante. E mais uma coisa, Juninho, já faz um merchan aí, porque, né, às vezes a pessoa vê só o Juninho na beira do campo, no Parque Brasília, agora lá para Hortolândia, né, onde você tá lá, mas o Juninho também é um profissional, né, do esporte, da fisioterapia, né, Juninho? Fala um pouquinho disso aí, fala do seu trabalho também. Na realidade, a gente está com bastante convite aí, falando até a respeito do futebol, eu queria mandar um abraço para todo o pessoal que a gente tá esse ano junto, que a gente teve esse ano junto, o pessoal de Hortolândia. Fui muito feliz no Santa Clara, o pessoal de Santa Clara me recebeu muito bem lá. A gente foi campeão uma vez e chegou em 2 semifinais lá, mas esse ano a gente optou por fazer uma troca de equipe. O ano que vem a gente vai acabar anunciando uma equipe de Hortolândia, eu vou estar de saída do Santa Clara para ir para uma outra equipe. Lá em Sumaré, eu estou com o pessoal do João Paulo. O João Paulo é um clube que vem crescendo muito forte, tem uma estrutura muito boa, o pessoal que saiu da terceira para a segunda da primeira, conseguiu montar um elenco bom, qualificado. A gente também já vai estar lá começando os mata-matas. Também mandar um abraço também pro pessoal lá do Triunfo de Nova Odessa também, que a gente está lá com o pessoal, dando uma força. O pessoal também de Americana, agora que a gente fechou com Unidos da Gruta para o ano que vem, Americana. E também tem um convite também que a gente aceitou do Complexo São Fernando lá da região de Santa Bárbara. Que massa, né? E querendo ou não, isso aí vem vinculado também a algumas propostas de estar ajudando a respeito da profissão. O Juninho é um cara formado em fisioterapia há 15 anos. Hoje exerce, tem um estúdio de Pilates juntamente com a esposa, que também é fisioterapeuta, e acabou meio que dando certo por conta disso, porque na realidade eu me formei fisioterapeuta, mas quando eu estava na época, quando eu me formei, eu tinha um outro trabalho. Eu meio que sou formado, mas acabei não exercendo, né? Aí com o conhecimento que a gente conheceu a esposa, nisso ela já trabalhava na área, a gente uniu o útil ao agradável. Hoje em dia a gente tem um estúdio de Pilates e eu também atendo atleta, atendo idoso, a gente faz terapia manual, quiropraxia, esse tipo de coisa, entendeu? Então a gente está aí no mercado já faz 15 anos. Quem puder dar uma força, entrar no Instagram, se puder divulgar, acho que não tem problema. Na hora, louco, pode entrar lá no arroba Estúdio Mais Vida, ou se não, no Instagram pessoal, o Alan C. Júnior, técnico físio. Pode também estar consultando a gente por lá e que precisar nós estamos à disposição. E o pessoal que quiser, precisando de alguma coisa, pode chamar que dá negócio. Que bom, Juninho. Ô, Juninho, só aqui para a gente ir terminando, depois eu vou pedir para você deixar uma mensagem, né, para o pessoal que está acompanhando a gente, mas você é um bugrino declarado, né? Sim. E aí eu já até marquei aqui, ó. E aí,
vai ter que torcer pro Roger para dar uma secadinha na ponte ou não? Como que vai ser aí? Não, na verdade é o seguinte, cara, eu tenho um carinho muito enorme pelo Roger, né? O Roger, todo mundo sabe, né? O segredo é da família de vocês aí. Tanto é que a família de vocês é a família nossa também, Sim. lá na região do Parque Brasília, porque quando começou o parque, o pessoal da família Silva também. Tudo junto, misturado. Você entendeu? E assim, a gente tem uma amizade com o Roger. Sempre quando o Roger vem para Campinas, quando eu estava para fora, vinha para Campinas, a gente se encontrava. E assim, juntou os fatos, né? Até do Roger agora tá jogando contra a Ponte Preta. O coração dele tá dividido, mas ele tem que pender pro lado dele agora. Mas assim, cara, eu sinceramente eu vou torcer muito pelo Roger, mas também eu já fui daquela negócio de torcer contra a Ponte Preta. Hoje em dia não tem mais isso, eu não vejo mais isso como prioridade. É lógico que a gente torce pro Guarani, a gente queria que o Guarani subisse para a Série B, mas assim, essa final particularmente eu vou estar torcendo pro Roger ser campeão. Mas eu sou um cara que eu gosto muito queria muito que o futebol campineiro tivesse bem, entendeu? Então, mas assim, pelo que a gente está acompanhando, pelo que a gente vê, é muito difícil fazer futebol hoje. Os times profissionais também sofrem mais como os times amadores aí. Mas enfim, infelizmente a gente está nessa draga que a gente ficou na Série C. Vamos ver se a gente consegue subir para a Série B o ano que vem. Mas a gente torce para o futebol, para o sucesso do futebol de Campinas. O pessoal fala que nisso aí eu sou sabonete, né? Os caras falam, você é sabonete, porque, né? Eu fiz a base na Ponte, mas trabalhei no Guarani, né? Sim. Na categoria de base. E eu, assim, como você, eu falo, cara, os times de Campinas, uma cidade igual essa, cara, os caras tinham que estar na Série A, né? A gente sabe toda a dificuldade financeira e tal, mas, cara, a gente tá em Campinas, uma cidade gigantesca, é uma metrópole, né? Que não é uma capital. Então, a gente podia estar em situações melhores e assim como você falou, cara, eu torço para os dois estarem bem, né? Eu até apostei isso aí, falei, os dois vão subir, cara, vai dar certo os dois subir. O Guarani fez eu pagar, mas a Ponte até que... Então, eu até falo isso porque, apesar de eu ser bugrino, eu torcer pro Guarani, eu tenho muito mais amigos envolvidos com Ponte Preta. O presidente Marquinhos Berlim foi grande amigo do meu pai, entendeu? O Marco Antônio Ribeiro também, que ele é diretor da Ponte Preta, hoje está na Liga Campineira. Também é um cara que foi muito amigo do meu pai, ajudou o Parque Brasília em alguma época também. Então, a gente tem muito também amigos pontepretanos. Então, quer dizer, a gente tem que torcer também pro sucesso dos amigos, né? E acabar com esse negócio de, porque eu quero que Ponte Preta não suba, ou eu que não sei. Não, a gente tem que dar as mãos, tentar todo mundo estar bem, todo mundo subir, enfim, tem que torcer para Campinas se promover nisso aí. Juninho, bom demais, te agradeço mais uma vez, cara, que bate-papo, ó, a gente tinha mais aí umas meia hora para falar, né, cara, contar a história, falar né, das pessoas em comum que a gente conhece, contar alguma coisa ou outra, certeza que Deus vai dar outra oportunidade para a gente estar junto. Queria já pedir para você deixar uma mensagem aí pro pessoal, uma mensagem de esperança, pessoal que acompanha o futebol amador também, pode ficar à vontade aí, Juninho. Então, na realidade, nós que somos abnegados do futebol amador, a gente tem que passar essa mensagem de prosperidade, de amizade, de carinho, de respeito dentro do campo, porque não é guerreando, não é se ofendendo, não é se matando que a gente vai se sentir ou maior ou superior a alguém. Então, o que é a mensagem é? A mensagem é a gente tem que ter empatia com os amigos, a gente tem que ter respeito, que eu tenho certeza que isso aí vai abrir portas. Para você que gosta de um futebol amador, para você que gosta do campeonato de várzea, vá ao campo, torça, se respeite e no final, independente do resultado, a gente tem que torcer pelo bem do futebol amador de Campinas. Então você que está aí, vá prestigiar, vá torcer, mas sempre com a cabeça no lugar e nada de fazer feiura para dentro de campo aí. É isso aí, galera. Ó, vocês puderam ver aí nas palavras do Juninho, nas histórias que a gente falou aqui, né? O que é o futebol amador. E é um pouquinho só que a gente falou aqui, é 1 hora mais ou menos aí de programa. Tem muito mais coisa para a gente falar. A gente já trouxe outras pessoas aqui para falar a respeito do futebol amador, futebol de várzea. Então é isso que o Juninho passou, gente. Respeito sempre, muita empatia, união. O importante é estar ali na competição, deixar esse negócio de violência para trás, entendeu? Acho que a gente precisa crescer em tudo, né? Em estrutura da competição, do campeonato. Já pediu o apoio do poder público, as pessoas que são responsáveis por isso, ajudem o futebol amador. É um holofote fantástico aí para diversas outras coisas. Então, acompanhe a gente lá.
Já já a gente solta no YouTube na íntegra e solta também lá no Discute Sim, lá no Instagram. Os cortes já já a gente já começa a soltar. Acompanha a gente lá. Deus abençoe a todos. Fiquem com ele.